Boa noite, graça e paz. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. E, primeiramente, agradecer pelo convite que os irmãos fizeram, o pastor Silas fez, para que eu possa estar aqui. Como eu disse a ele, talvez eu não fosse a pessoa indicada para fazer essas palestras, mas como eu estava com saudade dele já há muito tempo também, né, a gente aceita o convite e vem. Né? Então, muito obrigado. E também para voltar a estreitar mais os laços, né pastor? Estarmos mais juntos. E parabenizar a igreja por essa programação, porque a comemoração dos 500 anos da Reforma é um fato que está acontecendo no mundo todo. Está tão acontecendo que até o Papa Francisco disse que ia nas festividades lá na Suíça, né? quando fizesse lá o trabalho. Não sei se vai, mas disse que ele iria lá. Enfim, o mundo todo está comemorando. Provavelmente os irmãos irão notar, quando chegar mais perto do dia 31 de outubro, muitas reportagens sobre esse assunto. Né? Eu queria só ressaltar o seguinte, com muito cuidado foi que eu conversei com ele. Eu peguei o livro, analisei, né, e vi que tinha algumas citações sobre a doutrina reformada que estava sendo baseada em autores não cristãos. E quem não é cristão e não conhece a doutrina, qual que é a tendência? Descer o pau, né? Castigar. Aí eu falei com ele, mas eu louvo a Deus que ele teve realmente uma humildade muito grande de ouvir, ficou caladinho, né? Mas os passos que ele deu foi correto, chamou o pastor. Você falou saudoso porque ele faleceu? Oh, Deus, a misericórdia dele. Olha, não tem problema que a pessoa pense diferente, não tem problema da doutrina da reforma, porque nós temos grandes líderes. Vou contar só uma historinha para os irmãos aqui, à guisa de introdução. George Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley, fazia parte do chamado Grupo Santo, que reunia numa rua lá em Londres para oração, um grupo de jovens. John Wesley, que é fundador da Igreja Metodista, ele já era pastor, já tinha sido missionário até nos Estados Unidos naquela época, eu estou falando em 1700 e pouco, não é? E só que ele não seguiu uma linha, digamos assim, reformada doutrinariamente. Mas o George Whitefield seguiu uma linha reformada. E eles eram muito amigos, a ponto de eles tratarem, quem morrer primeiro, você faz o meu sepultamento. Tão amigo que ele era. Mas houve um enfrentamento muito grande entre os dois sobre esse assunto. E os seguidores de ambos, dentro do pensamento de ambos, doutrinariamente, começaram a digadear entre si, a ponto de George Whitefield, um dia, chegar dos Estados Unidos, ele passou 2 anos nos Estados Unidos, quando ele chegou na Inglaterra, de volta, ele viu que tinha até panfletos sendo distribuídos pelo grupo de Wesley contra o grupo do George Whitefield. Então, a situação chegou muito triste. Para os dois também, que os dois eram muito amigos. Alguém chegou perto de George Whitefield e disse para ele, pastor, será que vamos ver o John Wesley no céu? John Wesley, irmãos, ele é fundador do metodismo e ele mudou a Inglaterra, entendeu? E o George Whitefield virou para aquele homem e disse, eu creio que não, porque ele vai estar tão perto do trono e nós tão atrás. Ele vai estar tão perto do trono de Deus e nós tão atrás que talvez a gente não venha a vê-lo. Né? Temos diferença? Às vezes tem.
mas temos que estar unidos, irmãos, em Cristo Jesus. Porque o fato de pensar diferente não nos vai levar para o inferno. No céu não tem aquele departamento. Aqui ficam os reformados, fica aqui os não reformados. Não existe isso. Estarão aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então eu agradeço muito por estar aqui. Meus irmãos amados, o livro de Romanos foi o livro que Deus usou para abrir a mente de Lutero para entender o que era o verdadeiro evangelho. O livro de Romanos é considerado o quinto evangelho, porque o apóstolo Paulo faz uma exposição esplêndida sobre o que é a natureza do verdadeiro evangelho. E foi isso que fez com que Lutero entendesse o que era o verdadeiro evangelho, aquilo que ele estava procurando. E eu gostaria de dar algumas informações sobre Lutero antes de entrar no assunto propriamente dito. Lutero nasceu em 1483, em novembro de 1483, numa cidade chamada, eu vou ler do jeito que está escrito, Eisleben, na Alemanha. E o pai dele queria que ele fosse advogado, que era uma profissão na época rentável, né? E o pai de Lutero, ele era minerador e levou Lutero para estudar. Lutero estava estudando numa escola na cidade. Então, certa vez, Lutero, ainda bem jovem, talvez na idade do Yuri, por aí, ele saiu da casa do pai e foi para a cidade para voltar para os estudos. Só que ele estava atravessando uma floresta quando uma chuva de raios caiu sobre a floresta. Estava chovendo muito forte e um raio chegou a bater uma árvore perto dele. Ele ficou tão atemorizado que ele apelou para a santa que era a santa da família dele, Santa Ana, e disse assim: Santa Ana, se você me livrar dessa, eu prometo entrar para o mosteiro, eu prometo seguir a vida religiosa. O fato é que ele saiu incólume dali. Isso, quando foi no ano de 1505, o Martinho Lutero, já com 21, 22 anos, sob o protesto dos amigos dele, sob o protesto do pai que estava lá para impedi-lo de entrar para o mosteiro, mas como ele queria cumprir a palavra dele, ele entrou para o mosteiro dos agostinianos na cidade de Erfurt, na Alemanha. Acontece que Lutero lutava, era um homem que queria entender realmente a natureza do verdadeiro evangelho. Em 1512, ele alcançou o grau em doutor em teologia. E naquele período, ele foi nomeado, o tutor dele, chamado Johann Staupitz, ele viu que Lutero estava angustiado, porque Lutero estava lutando para ganhar o favor de Deus. Ele queria ser uma pessoa justa para ser aceito por Deus. E ele estava lutando a ponto de se autoflagelar, jejuar, fazer tantos outros sacrifícios para ser aceito por Deus. E o Johann Staupitz, que era o tutor dele, disse: eu tenho que arrumar uma coisa para Lutero fazer, para ver se desvia a atenção dele. Aconselhando Lutero, e ele falou ali, viu, Silas, pregou para Lutero assim, mais o evangelho da graça mesmo. Mas Lutero recebeu então a incumbência por esse seu superior para lecionar o livro de Romanos. A Bíblia era uma só no mosteiro, estava acorrentada na capela, uma só. E Lutero começou a estudar o livro de Romanos para lecionar.
E quanto mais ele estudava e aprofundava, ele começou a ver qual é a verdade do Evangelho. De repente, o Papa, que estava reformando a Basílica de São Pedro, enviou o cardeal Tetzel para angariar fundos na Alemanha. E Tetzel rodava pela Alemanha e foi lá na cidade que Lutero estava, vendendo o perdão de pecados. Chama-se isso indulgência. A venda da indulgência, chamado na história. O Tetzel dizia o seguinte: qual que é o seu pecado? Eu matei minha mãe. Eu cometi um adultério. Eu roubei isso. Então tinha um valor para cada tipo de pecado. Ele dizia o seguinte: quando as moedas tintilarem lá no fundo desse baú, você já foi absolvido por Deus. Era a venda da indulgência. Lutero se revoltou tanto contra isso, porque ele já estava compreendendo a Escritura, que ele afixou no dia 31 de outubro de 1517 as 95 teses contra indulgências na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Lutero não estava pensando em fazer... Lutero nem pensava no resultado que aquilo ia dar. Ele queria apenas discutir, porque quando uma pessoa pregava uma coisa na porta da igreja, uma tese que ele estava defendendo, ele estava chamando pessoas ali perto para discutir com ele. Inclusive o cardeal Tetzel. Vamos discutir isso. Eu quero provar para você que você está errado, etc, etc. E só que aquilo ganhou raízes e espalhou de tal forma na Alemanha que mudou o mundo, como ele disse, foi um divisor de águas. O mundo mudou. E Lutero, então, foi considerado o primeiro dos grandes reformadores, embora tenha havido os chamados pré-reformadores. E essa data, 31 de outubro de 1517, foi considerado a data, então, da reforma protestante do século XVI. Portanto, eu gostaria agora de analisar com os irmãos alguns textos para a gente chegar no assunto nosso, que é a sola fide, ou somente a fé, ou a justificação somente pela fé em Cristo, ou mediante a fé em Cristo. Eu gostaria de fazer um en passant aqui nos primeiros capítulos de Romanos. Mas, como texto base nosso, nós vamos ler lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Que diz assim: eu tenho quantos minutos, não? Hein? Então eu termino antes, pode deixar. Não vai ser muito longo. Assim diz assim, o assunto da... Olha o que diz aí. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo, depois de fazer a sua apresentação como apóstolo de Jesus Cristo, ele já de cara coloca o tema da epístola aos Romanos. Toda carta bíblica tem um tema. E o tema da epístola aos Romanos foi a justiça pela fé em Jesus Cristo. A partir do versículo 18, presta atenção, a partir do versículo 18 até o versículo 20 do capítulo 3, nesse longo trecho, o apóstolo Paulo mostra qual era a situação da humanidade ante os olhos de Deus, qual era a situação espiritual da humanidade. Então, ele começa dizendo, ele divide aqui em dois grupos, gentios e judeus. Só que gentios, quem era gentio? Quem não era judeu. Então abrange todo mundo. Então seria a humanidade toda. O apóstolo Paulo mostra aqui a situação deplorável que vivia espiritualmente tanto os judeus como os gentios. Olha a situação dos gentios. No capítulo 1, versículos 28 a 32, eu vou ler para os irmãos vão acompanhando aí.
entrega os gentios a reprováveis sentimentos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procede. Essa é a situação dos gentios. Agora, olhe qual que era a situação dos judeus. No capítulo 2, a partir do versículo 17 ao versículo 24. Essa aqui nós podemos ler, alternadamente. Eu vou ler um versículo do 17 ao 24, e eu vou ler os ímpares, os irmãos leiam os pares. Os judeus, está escrito aqui, os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, Instrutor dos nessos, mestre dos crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. tu, pois, que ensinas outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muito bem. Então, note bem a situação. Tanto judeus como gentios, numa situação espiritualmente deplorável. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que tanto judeus como gentios, ou seja, a humanidade, estava debaixo da ira de Deus. Estava debaixo da ira de Deus. Eles fracassaram em não ter conhecimento de Deus. Os gentios fracassaram porque eles poderiam ter tido conhecimento de Deus pela natureza. Olha o capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu vou ler para os irmãos aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Eles podiam ter tido conhecimento de Deus olhando que não vê uma natureza bonita. A primeira vez que eu subi ao Pico da Bandeira, eu sou lá do sopé do pico, mas eu só aos 15 anos que eu subi lá no alto. Eu estava meio assim, abalado e afastado de igreja. Eu ia na igreja porque meu pai me vigiava. Ele sentava na igreja, de vez em quando ele olhava para trás para ver se eu já estava lá sentadinho, sabe? Mas quando eu cheguei lá no alto do pico, vi o sol nascer pelo lado do Espírito Santo, o Pico da Bandeira, e eu vi aquela coisa, aquela majestade de natureza. O que eu fiz? Eu afastei de 2 colegas que tinham ido comigo, fui lá atrás de uma pedra, ajoelhei e agradeci a Deus por aquilo que eu estava vendo. E eu conheço uma pessoa que estava andando ele foi para Guarapari na época de férias para se drogar. Ele estava andando na praia, mas angustiado pela vida que ele estava levando. Ele viu o céu tão lindo à noite, viu as estrelas, viu a coisa tão maravilhosa que ele orou a Deus, fez uma oração, disse: Senhor, se tu existe mesmo, falam aí que o Senhor existe, mas se existe mesmo, manifeste para mim. Naquela hora ele recebeu uma visitação especial ali de Deus, e depois realmente procurou a igreja para que a palavra pudesse acertá-lo
e ele se tornar realmente um crente no Senhor Jesus. Então eles poderiam ter conhecimento de Deus, os gentios, na natureza. Eles poderiam ter conhecimento de Deus pela sua própria consciência. Olha o capítulo 2, versículo 14 e 15. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. O ser humano tem a imagem de Deus nele e ele sabe o que está certo e o que está errado. Então, através disso, eles poderiam também chegar no conhecimento, mas não chegaram. Agora, o que os judeus tinham para que eles pudessem conhecer a Deus e que eles afastaram? Não somente os momentos impressionantes da história deles, dirigida por Moisés e outros líderes, Davi, etc., mas a lei de Deus. Eles tinham a lei de Deus. E lá em Gálatas 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Portanto, a lei estava levando a pessoa e apontava para a pessoa de Jesus. Apontava para o povo a pessoa de Jesus, mas eles não entenderam isso. Portanto, tanto judeus como gentios estavam na situação pior possível diante de Deus. Agora, vamos ver. Todas essas pessoas, então, estavam nas condições de pecadores. Agora vamos, então, para o capítulo 3, versículos 9 a 18. Olha lá, o título é todos, eu sei que tem umas versões aí mais corrigida e outras atualizadas. Eu vou ler aqui na atualizada, mas o sentido é o mesmo. Todos os homens na condição de pecadores. A partir do versículo 9, 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto os judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E olha que o tema depois aqui, pelo menos na atualizada, está dizendo: o judeu não constitui exceção. O judeu não constitui exceção. Portanto, olha a situação da humanidade perante Deus. Daquelas pessoas que não entregam e não têm a sua vida dirigida por Deus. Aqui nessa porção aqui, como os irmãos notam, está sendo citado vários textos da Bíblia. Por exemplo, está sendo citado o Salmo 5:9, está sendo citado o Salmo 143, o Salmo 10:7, o Isaías 59, versículos 7 e 8, e o Salmo 36:1. Então aí nós vemos a universalidade do pecado e a terrível condição do ser humano diante de Deus. E a pergunta é então, o que fazer diante dessa situação? Se o homem estava afastado de Deus, estava longe de Deus, estava debaixo da ira de Deus, e precisava então de voltar a ter comunhão com Deus e ter paz com Deus, o que fazer? Sabe o que o homem tinha que fazer? Nada. O homem não tinha que fazer nada. Por quê? Porque o versículo 20 do capítulo 3 diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o conhecimento de pecado. Não adianta. Eles estavam se esforçando para cumprir a lei, para tentar agradar a Deus, mas acontece que ninguém consegue guardar a lei plenamente. Se você tropeça num ponto da lei, você já tropeça em toda a lei. É assim que diz a Bíblia. Quem é que consegue guardar a lei? Que o pecado não é somente aquele pecado objetivo. Eu pego uma coisa, roubei uma coisa ali, não. Se você já cobiça aquilo, já está errado. Entendeu? É o que diz a Bíblia. Então, o padrão é muito alto. Ninguém consegue cumprir plenamente a lei. E é por isso que o versículo 20, que não seremos então justificados pelas obras da lei.
Porque, e todos que pecaram sem lei perecerão. Então, meus irmãos, todos nós caímos naquela palavra do apóstolo Paulo lá em Efésios. Sabe, ele diz lá no capítulo 2, né? Estando nós mortos em delitos e pecado, ele nos deu vida. Estando nós, até onde eu saiba, morto não fala. De vez em quando eles falam aí que às vezes o cidadão não morreu direito, está dado como morto. Fizeram até um atestado de óbito. Tem um pastor amigo meu que falou que o cara levantou lá na igreja dele. Então, mas isso é uma coisa que a medicina explica lá. Não tem nada a ver de morte. Mas o morto mesmo em si, ele não fala, ele não anda, ele não deseja alguma coisa, se alguém não vier e colocar vida nele. Espiritualmente, a Bíblia diz que estávamos mortos, o apóstolo Paulo diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele veio e nos deu vida, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual a solução? Qual a solução de Deus para esse estado terrível da humanidade? Aí, irmãos, vem a conjunção adversativa maravilhosa aqui no texto. Mas agora, sem lei, mas, todavia, contudo, depois de colocar a situação deplorável da humanidade, o apóstolo, então, a partir de agora, começa a mostrar que tem solução para o homem. Não da parte do homem, mas Deus, ele estrategicamente, de uma forma maravilhosa, ele arrumou um jeito de salvar o homem, De que maneira? Né? Após mostrar a terrível condição da humanidade. Ele começa dando esta boa notícia. Né? Meus irmãos, aqui diz assim, mas agora se manifestou a justiça de Deus, note bem, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, como se deu isso? Agora eu quero voltar a Lutero. Lutero estava se esforçando, se autocastigando, fazendo tudo aquilo que eu já disse para os irmãos, a ponto de quase chegar a desmaiar para agradar a Deus, para ser aceito por Deus. Olha o dilema da alma deste homem. Não é? Quanto mais ele se esforçava, mais ele via a pecaminosidade do seu coração. Então Lutero estava entrando em desespero, não é? A grande pergunta de Lutero é o seguinte: como pode um Deus justo justificar uma pessoa injusta? Se Deus é justo, como ele pode justificar uma pessoa injusta? Porque a crença daquela época era o seguinte, a crença dele e da igreja da época era o seguinte, que Deus justifica somente a pessoa justa. Então, quanto mais ele se passava e se esforçava, mais ele via o pecado em seu coração. Mas ao estudar agora o livro de Romanos para lecionar, ele vê uma coisa maravilhosa aqui. Até então ele cria que Deus justifica o justo. Deus aceita só o justo, mas aqui ele vê que Deus justifica o ímpio. Ele viu essa verdade. Deus justifica o ímpio. A pergunta é, mas como isso? Como isso acontece? Porque lá em Êxodo 23, note bem, em Êxodo 23, versículo 7, sabe o que Deus disse lá? O próprio Deus disse, não justificarei o ímpio. Palavra de Deus, lá em Êxodo 23. Não justificarei o ímpio. Agora aqui no Romanos já está dizendo que ele justifica o ímpio. Né? Lá em Provérbios 17, versículo 15, diz assim, o que justifica o perverso e o que condena os justos são abomináveis para o Senhor. Então, como chegar a uma equação? Como chegar a uma solução?
Uma vez que Deus diz que não justifica o ímpio, e aqui está dizendo que ele justifica o ímpio. Meus irmãos, olha, a ira de Deus sobre o pecado precisava de uma resposta. Precisava que alguém pudesse pagar esse preço terrível que a humanidade tinha para com Deus. Mas o homem não poderia fazê-lo, porque o homem estava coberto pelo pecado, ele estava afastado de Deus. Foi nesse momento que, por amor, por graça, por misericórdia, Deus arquitetou um plano. Como aconteceu isso? O Conselho da Redenção se reuniu lá na eternidade. Digamos assim, floreando um pouco a coisa. O Conselho da Redenção, composto por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele queria salvar a humanidade perdida. O Filho vendo esse desejo do Pai, voluntariamente se oferece para vir. Porque precisava de alguém justo que pudesse receber a ira de Deus sobre ele, para que os pecados da humanidade, os pecados das pessoas que iriam crer, pudessem ser pagos na cruz do Calvário. E Jesus se ofereceu para isso voluntariamente. Tem um texto do Apocalipse que eu gosto muito. Fala sobre o Cordeiro de Deus que foi morto desde a eternidade. Porque Deus não tem tempo para ele, né? O plano da redenção, na mente de Deus, Jesus já estava morto. Antes de entrar na história. Um justo tinha que sofrer pelos injustos. Um justo tinha que pagar a dívida para que pudesse nós alcançarmos a redenção. A redenção é o preço pago pelos nossos pecados. Um missionário estava tentando explicar a um ministro da... A gente chega aos 64 anos, a mente começa a falhar, certo? O ministro da Turquia, tentando explicar para ele que ele não precisava, ele queria explicar o modo da redenção de Deus, o método de Deus para a salvação do homem. E o ministro não estava conseguindo entender, então ele usou a seguinte ilustração. Ele disse para o ministro: suponhamos que eu fira uma lei do seu país. E de uma forma justa, o senhor tem que me punir, me colocar na cadeia. E eu não tenho condições de oferecer nada para que eu possa ser livre. Mas aí o seu filho, ele falou com o ministro assim, o seu filho é meu amigo do peito. De repente ele chega perto do senhor e fala o seguinte: olha, ele não pode pagar, mas eu queria que o senhor permitisse que eu pagasse por ele, a dívida dele. Aí o pai daquele filho vai falar assim, o ministro falaria com o filho: olha, aí está tudo bem, se você pagar a dívida dele, eu o absolvo, eu o tiro da cadeia. Aí esse filho vai lá e fala assim: a sua dívida está paga, saia. Não é? Esse é o que se chama de redenção. O apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado de vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, ao derramar o sangue, Deus propôs, por graça, a propiciação, que significa cobertura dos nossos pecados. E com isso ele nos justifica. Meus irmãos, isso é a doutrina da justificação pela fé somente, é a doutrina principal do Novo Testamento. É uma doutrina que, se a igreja segue, ou ela fica em pé, ou ela cai. Isso é maravilhoso, é a coisa que eu mais amo, é quando eu leio sobre essa maravilhosa doutrina. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você e para mim,
nós continuamos, olha, nós continuamos pecadores. Nós somos salvos, você sabe que nós continuamos pecando, não é verdade? Nós nos esforçamos para não pecar, mas aí vem o diabo, coloca uma tentação na cabeça, vem uma quedazinha ali, vem um desejo mau ali, vem alguma coisa, você se sente angustiado por aquilo, né? Você sabe que nós somos pecadores, pecamos por palavras, pecamos por pensamentos e pecamos por ação, mas só que se você crê em Jesus, note que a justificação é mediante a fé, e nós vamos chegar lá. Se você crê em Jesus, quando Deus olha para você, Ele não vê Silas Neves, Ele não vê Rogério, Ele não vê A ou B, Ele vê Jesus em nós. E ao ver Jesus em nós, Ele nos justifica. Entendeu? Essa é a grande bênção. Essa é a grande bênção que nós temos. É isso que nos dá segurança. É isso que nos coloca firmes diante de Deus, de prosseguir essa carreira. Pelo amor, pela graça de Deus e pela imutabilidade daquilo que Deus faz. Deus não pode te dar a salvação e amanhã tirar de você. Como Deus é imutável ou não é? Se você aceitou Jesus com o coração, você é aquilo que Jesus disse: de maneira nenhuma o lançarei fora. Lutero, ao ver a gratuidade da redenção, a gratuidade da salvação e o alto preço que Cristo pagou, entregando a sua própria vida sem exigir nada dos pecadores, provavelmente eu fico pensando, ele deve ter dado salto de alegria. Ele deve ter saído exuberante, descobri, eureka, descobri. Agora encontrei a paz, eu encontrei realmente a solução para o meu dilema. Eu não pago nada, eu vou continuar sendo justo, mas Jesus pagou o preço. E a justiça que eu tenho agora é a justiça de Cristo. Eu sou injusto, mas a justiça que eu tenho é a justiça do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão lembrados daquela festa que havia em Israel, que o povo comparecia, Deus exigiu que o povo comparecesse uma vez ao ano, e tinha que trazer 2 bodes, né? O bode emissário e o bode da expiação. O bode da expiação era morto, tirava o sangue, havia uma escolha lá, uma eleição lá para ver qual bode que seria sacrificado, pegava o sangue do bode e jogava o sangue lá além do véu, no propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança. Qual que é o simbolismo disso? É que quando o sangue ali apontava para Jesus, evidentemente. Quando o sangue era salpicado em cima, o que estava lá dentro da Arca da Aliança era a lei de Deus. Tinha várias coisas ali, e uma delas era a lei. Se Deus fosse aplicar a lei sobre o povo de Israel ali, o que ia acontecer? Não ia sobrar um. Não ia sobrar um. Mas pelo sangue que estava coberto ali, o propiciatório, estava cobrindo a lei de Deus, o povo estava justificado. Deus perdoava o povo. E sabe o que fazia então agora com o bode emissário? O sumo sacerdote pegava, colocava a mão na cabeça do bode emissário, confessava os pecados do povo e mandava o bode para o deserto, para longe, né? Lonjão, some com o bode não pode voltar mais. Entendeu? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. No coração de Deus, falou assim: olha, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. Entendeu? Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Juliano era um rapaz que, lá na Igreja do Novo Eldorado, nós tivemos um curso lá sobre evangelismo explosivo. Então o povo saiu a campo para evangelizar. Chegou na praça lá em cima, ele encontraram o Juliano, um morador de rua, que tinha frequentado a igreja lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha.
Ele estava até trabalhando na prefeitura, porque o prefeito de Vila Velha era lá um presbítero de uma das nossas igrejas. E ele arrumou um emprego para o Juliano, só que depois demitiu o Juliano, por algum motivo ele ficou angustiado, veio para Belo Horizonte e foi morar na rua. Mas aí a pessoa chegou perto dele lá e falou assim, Juliano, apresentou o evangelho para ele, aí ele falou assim, de onde você é? Da igreja presbiteriana. Ele falou, mas tem igreja presbiteriana aqui no bairro? Tem. Aí mostrou, aí foi o Juliano para a igreja. Juliano foi para a igreja, nós arrumamos emprego para ele, arrumamos a carteira de identidade, a carteira profissional novamente, né? Tinha um moço da igreja que tinha um escritório assim, esse escritório de arrumar emprego para os outros, né? Ele, de recursos humanos, aí arranjou um emprego para o Juliano. O Juliano estava muito feliz, mas o Juliano caiu doente. E um dia na escola dominical eu estava falando sobre esse assunto aqui. Falando que Deus dos pecados não lembra mais. E disse para ele, olha, para a classe, né? Disse, olha, quando Deus olha para você, Ele não vê mais você, Ele vê Jesus em você. E é por isso que você é aceito diante de Deus. O Juliano faltou dar pulo de alegria. Só que uns tempos depois eu tive que sepultar o Juliano, que morreu de AIDS. Entendeu? Morreu de AIDS. Mas a alegria que ele sentiu naquele dia, de saber que os seus pecados tinham sido cobertos pelo sangue de Cristo e que quando Deus olhava para ele, via Jesus nele, foi de uma alegria intensa. E essa é o que nós chamamos de justificação pela fé. Aí entramos então, especificamente, para chegar ao nosso tema, sola fide, e eu serei rápido. Note bem, mas agora a justiça de Deus se manifestou, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, aqui no versículo 25, mediante a fé. Mediante a fé. Portanto, meus irmãos, o que diz a Bíblia? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? O que é isso? Eu não preciso fazer nada pela minha salvação? É isso que a Bíblia está dizendo. Você precisa ter fé em Jesus. Presta atenção, hein? Você precisa ter fé em Jesus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a fé é um dom de Deus. Depois pede para a gente olhar firmemente para, lá em Hebreus 12, 2, olhar firmemente para quem? O autor e o consumador da fé. Quem que é o autor da fé, então, para nós crermos em Jesus? Aí nós vamos lá para 2 Tessalonicenses 3,2, onde diz assim, a fé não é de todos. Aí você vai para Tito 1, que diz assim, a fé, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Entendeu? Mas como essa fé é provocada em nós? Está lá em Romanos 10, 7. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Porque o Espírito Santo faz a fé germinar no seu coração. Meus irmãos, você um dia ouviu o testemunho e a pregação da palavra? O autor da fé, que é Jesus, consumou esta fé em seu coração, aplicada pelo Espírito Santo, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí você começa a prestar o culto a Deus. Depois você vai ver na Bíblia que o justo vive pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Na obra consumada por Cristo na cruz. Na obra perfeita por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, tem que crer, tem que acreditar,
tem que ter fé. Agora, irmãos, note que é para todos. Essa justiça mediante a fé é para todos indistintamente. Olha o versículo 29 do capítulo 3. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Não é? E lá em Romanos 10, 12, diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Então, essa justiça é mediante a fé para o índio, para o europeu, para o asiático, para o africano, para o esquimó, para o rico, para o pobre, para o letrado, para o iletrado e para todos aqueles que invocam. Meu pai me contava, meu pai nasceu na região de Cantagalo, estado do Rio de Janeiro. Depois ele veio para Minas Gerais, ainda jovem. Perdeu o pai com a mãe com 3 anos de idade e o pai com 12. Foi criado por terceiros. Antes de morrer, o meu avô procurou uma família e falou assim: olha, eu vou deixar os 2 meninos para vocês criarem. Porque já tinha filhos com uma segunda esposa. E, por algum motivo, ele não quis deixar com ela. Falou assim: eu vou arrumar uma família para os 2 ficarem. O papai foi criado assim. Mas meu pai disse que, quando ele era pequeno, um ex-escravo apareceu na fazenda. Chegou bêbado. Meu avô administrava uma fazenda lá no estado do Rio. Porque, diferente dos escravos americanos que foram soltos, lá nos Estados Unidos, eles receberam uns acres de terra. Cada um recebeu um número lá, de quantidade de acres de terra. Aqui no Brasil, não. Eles foram libertos, e viveu ao léu. Ele chegou bêbado. Meu avô acolheu, um homem muito crente, meu avô o acolheu e deu todo esse ser, pregou o evangelho para ele. Este homem veio a crer em Jesus. Como meu pai sabia o catecismo de cor, né? E ele queria aprender, então esse ex-escravo sabia imitar passarinho muito bem. Então o papai negociava com ele, porque ele chegava pé do papai e falava assim: Pedrinho, o papai era pequeno, uns 8 ou 9 anos de idade. Pedrinho, me ensina o catecismo. Papai, eu só ensino se você imitar passarinho para mim. Aí ele imitava o passarinho, o papai ia citando o catecismo para ele aprender. Quem é Deus? Né? Etc. Aquela pergunta do catecismo, né? E quando este homem... Havia um culto toda manhã na fazenda, 5 horas da manhã, todo mundo reunia na cozinha. Notaram um dia que ele não apareceu, esse homem. Arrombaram a porta do quarto dele, ele estava morto de joelhos. Morto de joelhos. Morreu orando. E ele já tinha dito para o meu avô: olha, quando eu morrer, eu só tenho essa cama agora que eu adquiri aqui e mais essa mesa, mas eu queria que o senhor vendesse e desse o dinheiro na igreja. Entendeu? Sim. Um homem iletrado, um ex-escravo, diante daquele sofrimento. A graça, a salvação de Deus é para ele também. É para o primeiro-ministro da Turquia, mas é para ele também. A todos indistintamente, judeu, grego, quem quer que seja. O que tem que ter é a fé que é despertada no coração pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus para salvar a pessoa. Portanto, meus irmãos, essa justiça mediante a fé dá um golpe fatal no orgulho humano, na vaidade humana. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, um grande cirurgião plástico, né, lá de São Paulo, dando uma entrevista, e o serviço dele era muito caro. E em determinado momento a repórter perguntou o seguinte: vem cá, mas e os pobres? O senhor não tem um tempo para os pobres? Né? O serviço seu é caro, etc. Não, toda quinta-feira, determinado horário, eu atendo os pobres. Aí ele acrescentou assim: e acho até que por causa disso meu lugarzinho em cima já está garantido. Entendeu? Lê do engano.
Salvação somente pela fé em Jesus. Não é por obra, porque se fosse alguém que fizesse o bem, porque você vai invejar a pessoa, a pessoa fala assim, eu não mato, eu não tenho vício nenhum, eu não faço mal a ninguém, aí daí? Se fosse salvo por isso, Jesus não precisava ter vindo para sacrificar, é só Deus falar o seguinte, faça o bem e será salvo. Mas Jesus veio para morrer, para derramar o sangue, né? E nós, irmãos, aqui, por isso que a justificação pela fé é bendita, porque ela iguala todos os homens no mesmo nível, todos os seres humanos no mesmo nível. Ninguém pode dizer, eu estou na sua frente, eu vou, entendeu? Eu chego primeiro lá porque é de ser. Não, está no mesmo nível. Você quer chegar no céu pela fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas tem um detalhe, não é a fé que nos salva. A fé é um instrumento de Deus para a nossa salvação. Quem nos salva é Deus. Quem nos salva é Jesus. E outra coisa, irmãos, quando nós somos justificados, há um erro muito grande que às vezes eu vejo as pessoas falarem, Deus não nos torna justo quando nós recebemos Jesus como Salvador. Ele nos declara justo. É diferente. Porque se Deus mudasse a natureza e me fizesse justo, eu não ia nem pecar mais. Não é? Mas Deus nos declara. É uma declaração forense. Ele nos absolve e nos declara justo. Você é declarado justo a partir de agora. Entendeu? Então, quando ele vê você, ele vê Jesus em você. Você continua um pecador, mas um pecador salvo, esforçando na santificação para crescer espiritualmente, para não pecar mais e eliminar os vícios da sua vida. Portanto, a salvação é de Deus, mas mediante a fé. E a fé é justamente um instrumento de Deus para a nossa salvação. Eu gostaria então estou terminando, de conceituar para os irmãos aqui o que é justificação e o que é fé salvadora. Porque todos nós, irmãos, aqui, temos uma fé natural no nosso coração, né? Eu julgo que quando você vai no médico, você não pergunta ao médico, não, doutor, o senhor me passou um remédio aqui, mas eu não sei se o senhor é médico mesmo, me mostra o diploma do senhor aí. Alguém faz isso? Né? Não, você pega a receita e vai logo na farmácia comprar o remedinho. Não é verdade? Porque isso é uma fé natural que a pessoa tem. Faz parte da natureza humana. Tem aquela fé histórica. Esse meu avô que eu citei para vocês chamava Guilherme Pedro, mas nunca o conheci. Ele morreu em 1915, 1415 por aí. Eu nunca o conheci, mas lá na minha certidão está lá. São os avós paternos, Guilherme Pedro Bucinja e Margarida Rosa Bucinja, avó. Eu sei porque eu li lá, mas eu creio. Senão não estava aqui também. Né? Ou creio que Tiradentes viveu. É uma fé histórica. Ou uma fé para milagres. Não se iluda, irmãos. Deus, na misericórdia, Deus pode curar a pessoa lá e Deus pode autorizar o diabo a curar também. Tem que passar pela vontade soberana de Deus. Se ele deixar, ele vai fazer milagre. E, olha, a palavra de Deus, muitas vezes, diz a Bíblia, é cheiro de morte para alguns e cheiro de vida para a vida por outros. Entendeu? Eu lembro que quando o Tancredo estava morrendo aí, com aquela coisa, eu era pastor lá em Neves, coloquei a igreja de joelhos para orar pela cura do Tancredo. Mas já tinham mandado mais de 1.500 santos lá para Santinho, lá para colocar no hospital, para a cura do Tancredo Neves, né? E eu lembro que estava orando, assim, e aquele dia eu estava com o coração mesmo na oração, colocando no coração, senti o Espírito de Deus, falou assim, olha, se eu curar, a glória vai para quem? Aí eu entendi que não ia acontecer. Se eu curar, a glória vai para quem? Já que ele mesmo falou que nem Jesus Cristo tirava o cargo dele. Entendeu? Então, justificação pela... O que é justificação? Esse é o conceito técnico, né? Justificação é aquele ato jurídico de Deus pelo qual ele declara o pecador justo à base da perfeita retidão de Cristo. Justificação
é aquele ato jurídico de Deus pela qual ele declara o pecador justo à base da perfeita retidão de Cristo. Aí vem aquilo que eu disse, Deus não nos torna justos, ele nos declara justo. E o que é fé salvadora, então? Tem esse tipo de fé toda, fé para milagre, fé temporal, aquela fé, a pessoa que está aqui animada, daqui a pouco, ó, ele some. A fé ainda não foi lá no profundo do coração dele, né? Fé temporal, passageira. Fé para milagres, fé natural, fé temporal, né? Agora tem a fé salvadora. Essa que é dom de Deus. Entendeu? Note bem o que é fé salvadora. O conceito de fé salvadora é um dom de Deus operado em nosso coração pelo Espírito Santo, habilitando-nos através do ministério da palavra a crermos na obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé, aí o estudioso acrescenta assim, esta fé é de diferentes graus na vida das pessoas. Ela pode ser fraca ou forte na vida de alguns, pode ser muitas vezes e de muitos modos perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que não somente é o autor, mas também é o consumador da fé. Por isso que o irmão leu aí o texto de capítulo 5 de Romanos, né? Ali, o apóstolo Paulo sai do conceito teológico, frio das doutrinas, e passa para a parte prática. Ele diz assim, justificados mediante a fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança, e a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Esse é o fruto do Espírito. É como se o apóstolo Paulo agora cantasse de alegria. Entendeu? O fruto da justificação pela fé. Ele faz a exposição, depois no capítulo 5 ele começa, justificados, pois, mediante a fé, temos isso tudo aqui agora ao nosso favor. A paz com Deus, a salvação, e até as tribulações vão redundar em bênção para a nossa vida. Entendeu? Portanto, meus irmãos, eu quero terminar com a frase aqui de um hino, de um corinho que a gente canta de vez em quando na igreja. Não sei se canta aqui. Eu também não lembro aqui muito bem a música, então não vou cantar, mas vou citar aqui as primeiras frases dessa bendita doutrina da justificação pela fé somente. Deus diz assim, meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Thank you.